Fala, minha gente, chegamos! Chegamos, meus amores, Boa estamos tarde. por aqui esperando vocês, eu e o Binal. Tamo junto, Binal e Dadá, junto com você aqui na sua tarde. É terça-feira, que coisa boa, hein, Darleide? Tá com Pois essa bem. galera ali, ó. Gente, em breve, Robson Aleixo ainda essa semana. É por aqui, verdade, viu? Fica tranquilo. Tudo certo, fique em paz. Amores, hoje nós vamos falar sobre trabalho. E a partir daquela frase que muitos dizem assim, estou morrendo de trabalhar. Verdade. Tem gente que tá realmente à beira da morte de tanto E trabalhar. nem sabe alguns, né? Alguns nem sabem porque alguns sinais são internos, silenciosos. É. E quando o corpo começa a dar alguns sinais, é porque a situação realmente está crítica, está complicada. E aí, o que fazer nessas horas? A gente pensa muitas vezes, não, mas não posso parar. Exato. Não tem como parar, os boletos não param de chegar e a empresa precisa de mim e não sei... Tem uma afirmação que eu ouvi outro dia que é assim: quando você está com saúde, você tem muitos problemas para resolver. Quando você está doente, você só tem um, É. que é resolver. Ficar Tá bom. doente para ficar bom, né? Então, vamos É pensar verdade. a partir disso. O que é que está matando você nesse trabalho? A rotina? É o cansaço extremo? Está esgotado? Como é que está a saúde cardíaca? A saúde mental? Como é que andam os seus relacionamentos também? Como é que estão as relações aí no trabalho? Para conversar sobre esse assunto, nós teremos muitas pessoas no programa de Verdade, hoje. A hoje. começar pela doutora Ana Paula Miller, que é médica integrativa e está aqui com a gente. Verdade, doutora tá por aqui com a gente, vai tirar as suas dúvidas. Aproveita, viu? Temos uma médica junto com a gente para esclarecer algumas dúvidas que vão surgindo aí. E também a gente vai conversar daqui a pouquinho com a Cristiele Sena. Ela que é psicóloga clínica, vai ajudar também a entender um pouco mais sobre a questão do burnout. Já ouviu falar em burnout? Quando o trabalho é demais, o excesso, aquela coisa toda, você chega e explode. Então, vamos E entender alguns mais, sinais. esse aqui, ó, o Binal foi às ruas escutar as pessoas para saber como está o ritmo de vida de cada uma delas, Acelerado, viu? se estão estressados, cansados, vão saber sobre saúde, saúde do coração. E também temos hoje, naquele momento na prática, assim, vamos fazer um checklist de como está o sinal, o nosso corpo e os sinais que o corpo dá quando nós estamos para entrar em colapso nervoso, colapso físico e mental. Porque Bom, dá programa sinais, recheado né? O hoje. corpo dá sinais, né, Darleide? E a gente se vai... É igual aquela luzinha do carro que aparece ali, né? No painel. Acendeu uma luzinha vermelha. Você chega lá, pum, quebra aquela luzinha, pronto. Ó, agora, problema resolvido. Você só apagou aquela luzinha. Mas por Você me deu trás uma ali ideia. Você me deu uma ideia. tem a luzinha lá pra quebrar, tem... Outro dia eu tava perguntando pra você e pro Aleixo, gente, na vinda hoje, a luzinha do meu carro lá acendeu. Então, Que luzinha era naquele aquela? dia vocês já me disseram que era pra quebrar. Quebra, aí pronto, né? Você não vai mais ver a luzinha te incomodando, mas vai. pode ser que pare a qualquer momento, O problema continua. No, o meu tá resolvido. Tá resolvido. Amores, pausa bem rapidinho. Nós já voltamos com vocês por aqui no seu Entre Família, que só está começando. Até já. Simbora. Pessoas lindas, nós estamos aqui. Por que é que no Lindos também. começo do programa você diz simbora? Simbora pra frente, porque atrás vem gente. Semana passada eu ouvi simbora, você vamos dizendo que vamos. isso. Simbora. Não, gente, tá começando. É verdade, né? A gente dá uns... É moda de falar. Não, mas às vezes a gente dá uns perdidos, né? Simbora, mas simbora por quê, né? Eu pensei naquele dia, simbora não, vem. Aí depois eu lembrei e falei, não, simbora porque vamos, É tá moda começando. de falar, E assim exatamente. vai. E você, simbora com a Amores, gente? Simbora pra onde, né? Sabe pra onde tá indo a vida? É verdade. Hoje a conversa aqui é sobre trabalho que está esgotando a muita gente. Excesso de trabalho, é bom dizer, não é o trabalho em É si. verdade, é o Mas excesso. como nós estamos nos entregando para o trabalho? Eu pensava hoje. Outro dia alguém muito querido, que dava a alma pelo trabalho, foi embora. E agora, foi embora. Pra se cuidar, inclusive. Sim. Você acha que alguém tá sentindo falta? A vida segue, Continua, gente. né? As peças se realocam, tudo se reorganizam e vai embora. Ou seja, assim, cuidado desde agora. Você está dando a sua vida e depois como é que você vai dar conta de manter essa vida caso esse trabalho, essa dinâmica falte ou precise faltar até para você ter vida com qualidade. Verdade. Pensa bem. E a às pergunta de vezes, hoje qual é? Às vezes até vem daquela pessoa mais centralizadora. Não, eu que tenho que fazer. E não acaba ou delegando tarefas ou ensinando os outros
como fazer aquilo dali e não, eu, tal. E com isso sobrecarrega e não dá certo. Quer provar o quê pra quem, né? Tem Sem isso mim também. essa empresa não vai para frente. Olha que vai, viu? E talvez vai até melhor, porque quando a gente está exausto demais, a gente não consegue dar o nosso melhor, né? A gente tenta abraçar tudo, mas acaba não conseguindo e fica meio capenga ali, né? De outro lado, pode ser que tenha um sistema que engole você, tira de você tudo, tua Também. energia, tua inteligência, tua força, tua saúde, porque a lógica é essa, eu vou sugar para produzir, porque meu interesse é produzir, fazer. Máquinas, né? Você vai ser Como descartável. Então a gente precisa estar atento a isso, quanto há uma lógica e um sistema que engole a gente e depois descarta porque o sistema precisa continuar. Então, é você quem precisa parar e pensar que caminho, que rumo eu estou dando para minha vida. Você é responsável por ela. Mas, enfim, tem muito o que dizer a respeito. A pergunta de hoje é exatamente qual? Você já sentiu que o trabalho, né, tava te deixando cansado demais, estressado ou até mesmo prejudicando ali a sua saúde, seu relacionamento? Conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249, tá bem aqui no cantinho, ó, o nosso QR Code, onde você abre a câmera do celular, aproxima ali, vai aparecer um linkzinho. Apertou nele, pronto, vai direto pro nosso WhatsApp, já deixa salvo, entre família, aí pronto. É só participar com a gente de segunda a sexta, das 2h30 às 4h. Tamo junto por aqui, fazendo companhia a você, tá bom? Fica à vontade aí. Yes! Fala nisso, Darleide. A gente até comentou um pouquinho no começo sobre o burnout, né? O que vem a ser o burnout? E aí a gente vai descobrir agora, conversando com ela, que é psicóloga clínica. A Cristiele Sena já está com a gente por aqui online para esclarecer algumas dúvidas e até mesmo alguns sinais que o nosso corpo vai dando de que o trabalho realmente está sendo desgastante, está sendo estressante. E o trabalho não só em empresa, mas às vezes em casa também, né? Isso pode acontecer, será? Cristiele, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Entre Família. Opa, Também agradeço. Aí. Muito feliz de estar aqui novamente. Legal, obrigado, viu? Posso chamar de Cris, então, né? Ficar mais prático, Cris? Então tá certo. Ô, Cris, diz pra gente já, pra dar essa largada aqui, o que vem a ser o burnout? Que é uma palavra que é mais recente, né? Antigamente a gente não ouvia falar muito em burnout. O que é? E tá agregado ao quê? Tentar definir um pouquinho o nome mesmo, de onde vem, até porque eu acho que o nome ajuda a entender do que se trata. Então, o nome em si, né, a expressão burnout vem do inglês, que vai vir ali da expressão de ser queimado, ser consumido, né? No português, a melhor forma, ou como a gente traduziu ali, foi a síndrome do esgotamento profissional. Então, o próprio nome já deixa claro que se trata exclusivamente, né, da categoria profissional. Então, ela se enquadra ali como uma síndrome de esgotamento. Muitas pessoas até questionam, até tentam usar o burnout em outros contextos, mas a definição já mostra pra gente que ela se trata exclusivamente realmente das relações de trabalho. Certo. E ela identifica, assim, o que isso quer dizer pra gente, né? Ela vai falar sobre um estresse mal gerenciado pelas questões que vêm do trabalho. Então, o problema não é o estresse, porque todos nós lidamos com fatores estressores. E o áudio deu uma picotadinha ali. O seu áudio deu uma falhadinha? Repete só essa última parte pra gente, por favor, Cris. Mal gerenciado. O que isso quer dizer, né? Todos nós lidamos com fatores estressores diariamente. Mas quando o estresse ele é mal gerenciado, ele se torna então crônico e advindo então e ali causando então a síndrome de burnout, como a gente chama. Certo. A gente tem visto que no Brasil tem crescido muito o número de pessoas com burnout. O que dados apontam sobre isso? Quais são as informações mais recentes em relação a esse crescimento aqui no Brasil? É importante a gente avaliar o cenário como um todo também, né? A própria definição de burnout é algo recente, se a gente olha para a história, em questão de nomenclaturas, códigos, isso entrou recentemente no CID, então é natural que agora existam mais notificações, porque a gente tem um nome, a gente tem uma classificação, a gente tem sintomas para olhar.
E também a gente tem uma relação com o trabalho na modernidade muito diferente do que era no passado, né? Sem precedentes. Hum. Então a gente tem uma relação com o trabalho moderno bastante difícil, vamos dizer assim, e está evoluindo, né? Então a gente tem ali falta de limites, hoje a gente não se desconecta praticamente do trabalho, a gente perdeu as barreiras ali do trabalho, a gente está enfrentando uma competitividade sem precedentes, uma necessidade de atualização constante. Então vários fatores nos levaram para uma condição moderna de um aumento expressivo, né, de notificações. E a gente também tem que pensar na quantidade de pessoas, de indivíduos que enfrentam uma situação como essa e que nem notificaram. Muitas vezes ali realmente por muitos estereótipos, por vergonha, por ter essa realmente... infelizmente a sociedade ainda tem, né, muitas questões quando a gente fala de saúde mental. Então a gente já tem um número muito grande. A gente tem alguns dados que falam que cerca, por exemplo, de 30% da população brasileira pode estar em um quadro de burnout, o que já é expressivamente significativo. E ainda mais se a gente pensar, né, de pessoas que ainda nem se mobilizam, não falam sobre, ou que estão ignorando os sinais. Então é sim algo que tem chamado muita atenção e que a gente tem começado a colocar mais luz no assunto. É verdade. Você comentou aí sobre os sinais, né, que o nosso corpo vai trazendo. Já traz pra gente, por favor, quais são alguns desses sinais, os principais sinais que o burnout apresenta, né, alguns alertas que a gente precisa ter e até mesmo o primeiro passo que deve se fazer quando eu percebi, opa, alguns desses sinais já estou sentindo, o que eu faço agora? Com certeza. Para ser caracterizado o burnout, a gente tem ali 3 grandes tópicos que precisam existir para que realmente a gente consiga incluir dentro desse quadro, diremos assim. O primeiro vai ser um esgotamento. Então eu gosto de dizer que esgotamento e fadiga é diferente de cansaço. Cansaço a gente descansa, a gente dorme, a gente, né, se conecta com as coisas que são importantes e a gente retoma. Um esgotamento é essa sensação de que dormir já não resolve, de que eu fazer as coisas que eu gosto não me ajudam. Então é uma sensação constante de fadiga. Então esse seria um fator ali, né, um alerta para a gente observar. Uma outra alerta a gente chama como um distanciamento do trabalho. Então imagina comigo, né, uma pessoa que gosta muito do que faz, porque naturalmente também é muito mais comum a gente ver quadros de burnout com pessoas que se dedicam bastante ao trabalho, né? Afinal de contas, é o esgotamento. Dedica muito, ela começa a se distanciar, ela começa a não ver muito sentido mais naquilo, ela tá ali só de corpo presente, a gente até chama isso de presenteísmo, né? Ela tá ali, mas perde o foco, até esqueceu o que estava fazendo. Então é um distanciamento ali do trabalho. E aí com isso, né, um terceiro aspecto seria a queda ali da produtividade e com isso também o senso de realização dessa pessoa. Então esses seriam os 3 grandes grupos, né, onde a gente começa a avaliar um quadro de burnout. Certo. E os passos, né, agora para seguir, né, para sair dessa, o que eu faço? Sobre a importância de reconhecer. Eu acho que em todos os quadros, quando a gente pensa sobre saúde mental, a gente tenta dizer que não é isso não, que tá tudo bem, muitas vezes menospreza. Então, reconhecer que existe um sofrimento ali que está sendo causado pelo trabalho, para que a pessoa esteja predisposta a buscar por ajuda. Então, aqui eu, como psicólogo, sempre vou indicar, claro, procure um profissional de confiança. Esse profissional vai te ajudar ali a criar recursos de enfrentamento. Muitas vezes é uma dificuldade ali de ser assertivo, de colocar limites, de como se portar nessas relações para conseguir se distanciar disso de uma forma saudável. A Darleide até falou no começo, eu concordo, né? Ela fez algum comentário sobre a questão de limites e somos nós quem precisamos colocar os limites. A empresa não vai chegar e falar para você, olha, você está trabalhando demais. Fica um pouco, né? Pega mais leve. Então, é importante que essa pessoa busque por ajuda, se está difícil ali de fazer isso por ela mesma. E sempre uma recomendação que é importante, que dá para começar já de agora. Vamos cuidar daqueles pilares que a gente sabe que às vezes a gente menospreza. Sono, alimentação e atividade física. Verdade. Vai começar ali, né, a te dar esse up para você conseguir talvez buscar ajuda e talvez depois após começar com recursos mais estratégicos a partir de uma ajuda mais profissional.
Legal. Cristiele Sena, ela que é psicóloga. Obrigado, Cris, por estar com a gente aqui, esclarecer, né, um pouco mais esse assunto que é de tanta importância para todos nós. Obrigado, Cris. O áudio dela cortou um pouquinho, mas deu para ver pela movimentação da boca dela, eu que agradeço. Valeu, tal. Obrigado, Cris. Valeu. Muito bem, meus amores. Nada é mais certo do que a velha frase, né? Que traz um conceito de vida. Melhor prevenir do que remediar. Nós estamos falando de algo que já se concretiza numa vida queimada, gasta de tanto trabalhar, desgastada de tanto entregar toda a energia. E nós temos aqui proposta de vida, proposta de prevenção, proposta de cuidado. E eu tenho em mãos, por exemplo, a revista A Máquina Humana. E exatamente o que a Cristiele falava sobre sono, alimentação, exercício físico e muito mais está contido aqui como meio de você estudar e praticar o cuidado com a sua saúde. Caso contrário, você vai deixando a vida levar você. E às vezes a vida é muito pesada, mas é você que é inteligente e precisa ter um plano de como viver com qualidade, viver mais, viver melhor, viver com riqueza de experiência. A Máquina Humana você pode receber em casa, pelo correio, sem pagar nada por isso. Exatamente, não vai chegar boleto junto, nada. Você só vai ligar agora pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai se somar a mais de 2,5 milhões de pessoas que já estão com a gente aqui estudando este e outros tantos temas que nós disponibilizamos gratuitamente para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. A Máquina Humana. Vida com qualidade, vida de verdade para você. Vamos estudar e saúde. Eu vou agora buscar a doutora Ana Paula, que está aqui com a gente. Bem-vinda, doutora, para a gente continuar falando de saúde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu disse agora sobre prevenir é melhor do que remediar. É verdade ainda, doutora? Com certeza. Fique à vontade. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E o que dizer sobre esse Então, tema que você já está nos ouvindo aqui desde o comecinho? Prevenir é a base de tudo, né? Por isso que eu vim da medicina clássica, tradicional, e comecei a trabalhar com medicina integrativa exatamente para a gente olhar para a prevenção, olhar para o que está errado e a gente refazer rotas bioquímicas para a gente poder trazer a sensação da saúde, porque muitas vezes aquele exame, ele não vai estar alterado, mas você não está bem. Uhum. E na medicina clássica é assim, sintoma, remédio, tchau, fique bem, mas a medicina integrativa, ela olha com carinho a queixa, você não trata o exame, e a gente vai atrás da queixa, vai atrás de rotas bioquímicas, faz as intervenções, as suplementações, geralmente não é feito com remédio. E obtém sucesso, e é muito importante a gente prevenir, sim, para a gente ter uma longevidade saudável, né? Que é muito importante. E cai bem nesse ponto que a gente estava comentando na abertura do programa, aquela luzinha que acendeu ali e a gente não dá importância para a luz que está acesa ou vai lá e toma um remédio só para apagar aquela luzinha ali que acendeu, aquele sinalzinho de alerta e vida que segue, vai tocando, mas a máquina não está bem, né? Foi bem o que a senhora colocou. A máquina não está bem, precisa ser tratada, tem que parar para fazer um check-up. A medicina integrativa, ela tem muito conceito do aquário. O nosso corpo é um aquário e quando ele está com aquela água suja, não adianta você pegar, o peixinho está doente, não adianta você botar remedinho para o peixinho. Você tem que limpar aquele panorama, você tem que fazer um resgate daquilo tudo e deixar a vida, muitas vezes, a limpeza, você se encarrega de levar para frente, melhorar todos os sinais e sintomas.
É verdade. E falando em aquário, o nosso corpo ele é composto por muita água, né? Exatamente. Aproveita esse intervalo para beber aquela aguinha, viu? A gente vai fazer aquela pausa rápida. Se hidrate, né? Talvez algumas coisas que você está sentindo é a falta de água. E se não está ficando bonito, é falta de água também, tá bom? Então bebe aquela aguinha, peça a sua revista, a revista Máquina Humana, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer por aqui, eu fui às ruas lá, sendo mais específico, a um ponto de ônibus, onde tinha muita gente ali para saber um pouco do dia a dia, do corre-corre daquela galera. E aí, você já correu atrás do ônibus? Chegou o coração acelerado ali para pegar o ônibus? Pois é. Vamos falar sobre o coração, viu? A gente volta já. E aí, seu trabalho tá te matando? Pesado isso, né? Meu trabalho tá me matando. O que era para ser algo para trazer o sustento, algo prazeroso também dentro daquilo que a gente ou estudou para poder fazer, que gosta, mas às vezes acaba sugando tanto as nossas energias que a gente acaba se desgastando demais e problemas de saúde acabam se acarretando, né, por conta disso. Conta pra gente aí, você já sentiu que o trabalho estava te deixando cansado demais, estressado, até prejudicando a sua saúde? Conta pra gente, manda aí no WhatsApp 12983150249. Esperamos a sua interação, tá? Ouvi dizer que Abinal Júnior, no trabalho que ele gosta tanto de fazer, que é ir às ruas, Gosto, viu? foi perguntar às pessoas da vida delas. Porque você é pago para saber da vida alheia também. Na vida dos outros. Como é que você está vivendo, trabalho, estresse, saúde, quis saber de tudo. Roda o VT. Quem nunca correu atrás do ônibus não sabe o que é colocar o coração à prova. Mas será que esse corre-corre não pode trazer riscos para o nosso coração? Não falando especificamente em correr atrás do ônibus, mas essa correria do dia a dia, trabalho, estudos. E aí, pode trazer problemas ou não? Será que o pessoal tem cuidado da saúde do coração? É isso que a gente vai descobrir hoje, conversando com a galera que está aqui, ó, no ponto de ônibus. E eu já encontrei uma galera aqui que tá esperando o ônibus. Vamos saber pra quê, né? Se é pra ir pro trabalho, se tá voltando, indo pra escola, voltando. Você, Andréia, né? Isso, Andréia. Andréia, conta pra gente, você tá indo ou voltando do trabalho? Eu estou indo. Indo pro trabalho, você trabalha onde? Eu trabalho no Hospital São Francisco, Hospital São Francisco de Assis, aqui em Jacareí mesmo. Ah, legal, enfermeira. Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. E eu acredito que no seu trabalho você deve enfrentar alguns momentos de estresse. E você, como conhece mais da área de saúde, já sabe aquelas situações que o coração acelera um pouco mais. Acontece ou não acontece? Sim, com certeza. Ainda mais a minha profissão, né? Que exige muito da gente. Tem uns momentos uns picos bem assim, estressantes. Apesar de valer a pena, eu gostar muito do que eu faço, mas tem, como todas as profissões, tem as áreas que passam um pouco meio estressante, né? É verdade, hein? Faz parte. E eu tô aqui também com a Maria Clara, é isso? Tudo bem, Maria? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Você é estudante? Sou estudante na Escola para Carlos Porto. Legal. Qual série você está fazendo? Segundo ano do ensino médio. Segundo do ensino médio. Logo já está ingressando aí no mercado de trabalho, né? Mas conta pra gente aqui, essa vida de estudante, que todo mundo fala, todo mundo não, muita gente fala que a vida de estudante, a vida é mais tranquila, você tem que ver a idade adulta, mas você passa por estresse também? Ah, com certeza. Um acúmulo de coisas, muitas matérias, então a gente passa assim, muitas vezes por ansiedade, fica, meu Deus, quanta coisa. Chegou. Chegou seu ônibus? Olha, o seu Celso ia filmar com a gente, mas o ônibus dele chegou, gente. Olha lá, ó, correndo já. Ó, correndo seu Celso para não perder o ônibus. E, Brunão, volta aqui, ó. Essa, minha gente, é a realidade de muitos brasileiros, viu? No corre-corre, pra lá, pra cá, haja coração, né não, Maria? Com certeza, tem que ter muita garra, porque senão, nossa, a gente para, porque é verdade, tem que ter ânimo. Agora, Andréa, você já sentiu em algum momento que estava tendo aquela taquicardia, ou aquela sensação de que, meu coração não tá muito legal? Sim, com certeza. Passamos por isso, com certeza. E já fez algum exame cardíaco em algum momento? Eu já fiz pra, tipo assim, uma necessidade de uma cirurgia. Fui lá, fiz um exame cardiológico. Mas não na rotina do dia a dia, pra ver se tá tudo bem.
Sim, por uma necessidade, entendeu? Entendi. Você, como enfermeira, acha que é importante a gente fazer esses exames, né, os cuidados com o coração, por mais que seja jovem, assim como a Maria Clara, é necessário? Sim, com certeza. Creio que sim. A prevenção é tudo, né? A gente pode evitar muitos traumas futuros através da prevenção. Verdade. Você, Maria, já fez algum exame cardíaco alguma vez? Tem alguém na família que já teve algum problema cardíaco? Já fiz uma vez há muito tempo, eu precisava, acho que era exame de rotina, eu acho, e minha avó é cardiopata, então ela está sempre ali fazendo uma esteira, fazendo exames que é necessário, né? Certo, verdade. Agora aqui, ó, conta pra gente, já finalizando aqui a nossa reportagem de hoje, falando sobre esses riscos que a gente pode enfrentar, que são riscos invisíveis muitas vezes, que a gente corre, mas muitas vezes acaba não percebendo o risco que a gente está correndo. Então, para quem está lá do outro lado, deixa aquela dica que tem valido para você. A gente não só procurar na hora que a gente acha que precisa. Tipo assim, tem que ter uma prevenção. Não só porque um médico pediu, eu vou fazer uma cirurgia, um exemplo, eu vou lá fazer. Não, eu acho que tem que ter a prevenção. Verdade. E agora aqui você, minha amiga, conta lá pra gente. Você acha que mesmo tendo uma pouca idade, é importante, é necessário fazer exames de rotina, cuidar do coração ou não? Espera chegar um pouquinho mais a idade. Ah, com certeza. É como ela falou, né? Prevenção também. E a gente tem que se cuidar desde agora, porque senão vai envelhecendo, vira adulto. Muitas vezes tem algum problema que a gente poderia ter arrumado já desde a infância, desde a adolescência. É muito importante, claro, com certeza. Legal. Obrigado, viu, meninas? Muito obrigado mesmo. E assim, gente, a gente precisa cuidar sim da saúde do nosso coração, porque às vezes o ritmo do trabalho é esse. Igual o seu Celso aqui, ó. Ele estava voltando do trabalho, já cansado, mas correu para chegar até o ônibus. A Andréa tá indo para o trabalho agora. A Ana Clara tá voltando da escola. E a gente sabe que o ritmo é esse, ó. Dá uma olhadinha na rua ali, para você ver o movimento que tá agora. Todo mundo ou indo ou voltando, e aí o estresse, é o trânsito, corre do dia a dia, que faz com que a gente muitas vezes não tire aquele tempinho para cuidar do nosso coração. Mas ó, fica a dica para você aí do outro lado, a gente vai continuar conversando aí no estúdio sobre esses cuidados que a gente precisa ter, não só com a nossa mente, mas também com o nosso coração, que tá aqui, ó, batendo 24 horas por dia e que continue assim, né? Volta aí nos estúdios. Obrigado, Abinal. Obrigado, Abinal. Esse rapaz aí, ó, é sensacional. Gostei, viu? Menino bom, viu, Darlede? Podia contratar aqui para apresentar o programa também. E eu dizendo assim, vem aí o Vida e Saúde, que ele não para de falar. Maravilhoso. Doutora, e a gente estava falando de burnout, excesso de trabalho, estresse, aí paramos ali na saúde do coração, que o Abinal está super interessado em saber das pessoas como elas estão cuidando do coração. Quais são os dados? O que nós temos a pensar sobre a saúde cardíaca? Então, a saúde do coração, cada vez mais, né, a gente precisa olhar para ela. Principalmente agora que a gente teve aquele probleminha do Covid, né? Então, tinha aquela proteínazinha do Covid que é muito inflamatória e faz um mal tremendo para o coração. Então, como a Maria Clara lhe falou, agora o problema cardíaco ele pode acometer inclusive pessoas muito jovens. Então a prevenção, você fazer exames de rotina, procurar ver, principalmente o dedímero e ver o fibrinogênio, é importante, porque você vai procurar ver questões relacionadas a alguma trombose. Então, é bem importante a gente ter esse alerta, a gente tem que ter saber, esse entendimento de que às vezes o médico não pediu, doutor, bota um dedímero aí, um fibrinogênio, porque hoje em dia a gente tem que ficar em alerta por os sinais, às vezes, são muito vagos. Qualquer coisa pode ser isso. Então, dedímetro, doutor, é aquele não, aparelhinho? Dedímero
É um exame? marcador sanguíneo, Ah, tá. tá? Aí porque ele faz parte da cascata de coagulação. Ok. Na cascata de coagulação, ele faz parte da dissolução, da tentativa de dissolver um coágulo. Então, se ele está aumentado, maior que 500, é sinal de que está havendo uma dissolução maior do que seria normal, tá? Tem gente até que acha que o ideal é que seja abaixo de 250. Então, a gente precisa ter esse alerta. Por quê? Porque se você está tendo uma trombose, um dedímero aumentado, sugere uma trombose, que pode ser um problema cardíaco, mas também pode ser um problema num AVC, por exemplo. Uau, isso é muito Então, a sério. gente precisa ter essa atenção. É muito importante que a gente tenha uma atenção com a questão cardíaca mesmo. Tomara que os médicos, então, tomem isso como algo básico, né, para pedir nos exames o máximo possível, porque nós temos visto muitas pessoas, muitas notícias de pessoas que morrem repentinamente com problemas cardíacos e, como bem dito agora há pouco, pessoas jovens, inclusive. Exatamente. Então, Cada vez há uma mais demanda jovens maior. tem falecido por conta de problemas Exato. cardíacos. E é essa atenção que a gente tem que ter. E como foi falado de burnout, de estresse, você poder gerenciar o estresse é muito importante. O que é gerenciamento do estresse? É você poder fazer uma meditação, você tem que estar alerta, você tem que estar sabendo que você precisa ter um momento de escape, um momento de relaxamento, uma respiração adequada, fazer exercícios respiratórios para desacelerar, para melhorar o seu parasimpático. O parasimpático é o sistema nervoso que vai acalmar o teu organismo. Então, você tem que saber exercícios respiratórios para poder acalmar o seu parasimpático, fazer um exercício de meditação, fazer uma yoga, um tai chi chuan. Tai chi chuan é maravilhoso. Doutora, eu até estava vendo aqui, até estava procurando aqui no celular, ver se eu encontrava, mas acabei não encontrando. Uma matéria eu mostrei para a Darleide outro dia sobre essa proteína que interfere ali no desenvolvimento do coração. E tem um exame que é específico, né? Não é, se for fazer um ecocardiograma, não vai aparecer, que surgiu justamente depois da Covid, né? A proteína spike, né? Proteína spike, A proteína isso mesmo. spike, ela é extremamente deletéria, tá? Ela é tóxica. Então, ela vai deixar a gente inflamado e vai produzir coagulação, tá? E o dedímero, que é quando marcador. você tem a cascata de coagulação, a tentativa do corpo dissolver esse coágulo vai dar o dedímero, tá? E o dedímero, quando ele está aumentado, ele é um sinal indireto de um trombo. Então, uma dor no peito, um cansaço extremo. Independente da idade, né, doutora? Hoje independente da idade. Hoje, infelizmente, é independente da idade por conta dessa coisa que nos acometeu e nos fez tão mal, né? Mexeu com o nosso organismo e mexeu principalmente com a nossa mente, né? É verdade. Fez muito... foi muito ruim para gente. Muito. A doutora falava agora sobre alguns marcadores, sobre alguns cuidados, e a gente sempre daqui alerta você para pôr em prática alguns cuidados que a gente chama do protocolo de Deus, que é o nosso Criador. O protocolo da criação, feita por Deus, ele nos recomendou uso de água. O que mais, Abinal? Olha aqui, uso de água, né, ar puro, luz solar, aquela dieta saudável, sabe, para cuidar mesmo da sua saúde, exercícios físicos, o que mais que vem, ó? O descanso, você sabe disso, né? O descanso, dormir bem, a temperança e... principal de tudo, a confiança em Deus. Até a doutora estava comentando aqui sobre a inflamação.
que é algo que a gente tem como algo grave, né? Quando o nosso organismo está inflamado e tal. E aí vem aquela pergunta, né? Inflamação, por que o nosso organismo ele inflama? Por que da inflamação? Interessante que a inflamação, doutora, me corrija se eu estiver errado, a inflamação ela é importante para nós, para o nosso organismo, mas dependendo do que a gente vai comendo, vai sobrecarregando o nosso organismo, ele vai entendendo que, opa, tem alguma coisa estranha aí, começa a inflamar. A inflamação, ela serve para quê? Para eliminar algumas toxinas, coisas ruins do organismo? A inflamação aguda, ela salva a sua vida. Porque você houve algum problema, aí vem aquela inflamação aguda para bloquear aquele problema. A doença da inflamação, ela vai ocorrer quando você tem a inflamação subclínica, ali insidiosa, devagarzinho, que é uma inflamação que você não está vendo, não está percebendo. Uma alimentação errada. Ela deixa o teu corpo mais ácido, ela deixa o teu corpo mais desidratado, ela vai deixar teu corpo mais apto a doenças, tá? Ele vai ter mais problemas, inclusive câncer, porque o câncer ele só vai se instalar num terreno inflamatório. Aí vem a questão do aquário de novo, que é o terreno biológico. O teu terreno biológico tem que estar saudável e você tem que trazer saúde para ele olhando como um todo, como já foi dito, exercício, uma água de qualidade, a alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Uma alimentação com mais frutas e legumes, o desembalar menos e o descascar mais. E que é muito importante. É verdade. E na revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana, ela fala de tudo isso que a gente está conversando aqui, sabe como? Com base bíblica, porque Deus, ele traz tudo isso para a gente. Mas a Bíblia fala sobre inflamação, a Bíblia fala sobre, por exemplo, diabetes, a Bíblia fala... Minha gente, você não tem noção do que é a Bíblia, se você estudar a fundo, se a gente buscar a fundo, do que ela vem trazendo das verdades para a gente, das prevenções que ela vem trazendo, que a ciência vai descobrindo depois. Mas está tudo aqui, ó. A Máquina Humana é a revista que a Novo Tempo quer enviar para você agora. É só entrar em contato com a gente pelo telefone que já aparece na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. O que você vai fazer? Vai entrar em contato por esse telefone, já vai deixar ali seu endereço certinho para receber essa revista e se tornar um aluno da Novo Tempo. É isso, olha que legal. Você vai receber, após concluir todo o estudo dessa revista, um certificado. Puxa, Binal, que legal, quanto que eu pago para poder ter isso tudo, esse material completo aí? Porque aqui, ó, esse material realmente é completo demais. Ter o Gouveia junto com a doutora Gisela Maldonado escreveram esse material para enviar para você. E sabe quanto que vai custar para você? Nada. Como assim? Nada. Os Anjos da Esperança, que são parceiros da Novo Tempo, já pagaram para você receber de graça na sua casa. Ah, legal, então eu pago só o frete? Não, nem o frete você paga, tá? É só entrar em contato com a gente pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Abinal, pode ser no WhatsApp, porque eu não tenho telefone, não dá para ligar e tal. Pode ser no WhatsApp, marca aí 12982444449. Marcou? Tá duvidando? Então entre em contato com a gente agora, peça e você vai receber, como milhares e milhões de pessoas já receberam essa e outras revistas, outros materiais de graça, tá bom? Peça agora. Protocolo de saúde do Criador em suas mãos. Liga pra gente, garante a sua revista agora. Nós vamos para o intervalo, ainda esperando a sua pergunta também para a doutora Ana Paula. Nós queremos te ouvir, saber como é que você tem lidado com o estresse no trabalho, tá a ponto de explodir, tá doente, tá de licença médica de tanto que o trabalho te esgotou. Qual é a tua experiência? Conta pra gente, 983 15 02 49. Nós já voltamos enquanto você manda a sua mensagem. Até já. É isso, minha gente, vamos que vamos. Agora são 3h18 pelo horário de Brasília, junto com você em mais um Entre Família, falando sobre saúde, mas a nossa saúde, olhando por aquele olhar do trabalho, né? Quando a gente
só foca no trabalho, trabalhar, e aí quando você menos percebe, o trabalho é uma bênção, claro, mas ele pode ser uma maldição se a gente coloca ele como primeiro lugar e excesso demais, ou se permite muitas vezes, né? Porque às vezes, foi até o que a Darlete comentou, a gente se permite, muitas vezes, estar numa situação onde o trabalho começa a sugar e a gente vai entrando, vai deixando tomar conta da nossa vida e aí pronto, né? Achando que a gente é insubstituível, mas não. Se adoeceu, saiu, vem outro no seu lugar. Ou talvez entram 2 ou 3 para substituir a vaga que um estava fazendo ali. Mas né? uma hora a gente descobre que ninguém é super-herói ou super-heroína, né? E nisso tudo, falávamos agora há pouco sobre o coração, que está deixando muita gente preocupada de tanto verem pessoas ainda jovens morrendo, coisa que outrora era para pessoas de mais idade. Sempre foi uma questão, né? A saúde cardíaca sempre foi uma questão por um grande número de pessoas que, segundo os dados, no mundo são afetadas por doenças cardíacas, não é, doutora? Nós vamos convidá-la para ir com a gente ali para o nosso cantinho, enquanto a gente acompanha por aqui alguns sinais de alerta. Você ajuda a gente? Vamos para lá, então? Bora lá. Não, vem, doutora. Vem cá. Nós vamos pensar juntos sobre alguns sintomas, alguns sinais que, de alguma forma, nós precisamos estar atentos quanto à nossa própria saúde, quanto a alguém que está com a gente, nossos pais, enfim, filhos, pessoas de modo em geral. Vamos lá, alarmes do corpo. Vamos aos primeiros alarmes, doutora. Falta de ar, mesmo sem dor, a respiração pode ficar difícil. Tontura, desmaio. Diretora, como você prefere? Que a gente vá citando alguns? Pode citando alguns. Então vamos nesse aqui, falta de ar, doutora. Alguém pode estar tendo uma crise de pânico ou pode confundir com o coração pedindo socorro, por exemplo. Sim, a falta de ar é muito comum no problema cardíaco porque ele tem extrema relação com o coração, porque ele bombeia sangue para o coração para oxigenar e recebe esse sangue oxigenado. Então, você ter esse desconforto de falta de ar é muito comum no coração, quando você tem um problema de coração e você tem que estar alerta. Você tem que tentar entender se houve algo que desencadeou. Se foi esforço físico, pode ser o coração. Se foi um problema de ordem emocional, pode ser que não seja, mas assim, só a falta de ar, a gente tenta fazer um exercício de respiração para tentar acalmar e tentar avaliar, né, o que está acontecendo. Se for uma coisa muito extrema, procure um atendimento, né, que é muito importante. Verdade. E quando vem essa tontura ou mesmo desmaio, acredito que é algo já mais grave. O desmaio em especial, né? Então, o desmaio, ele é muito comum no paciente que tem, que ele tá sobre forte pressão, tá? Pode ser por pressão alta mesmo, pode ser por pressão emocional, pode ser uma descarga adrenérgica. É uma causa, uma questão que tem que ser levado a um atendimento. E chega um ponto que o cérebro quer dar uma apagada para meio que resetar, né? E outra coisa que pode ser também é uma pressão baixa. Pode ser uma pressão alta, pode ser uma pressão baixa. Então, assim, é um sintoma vago e tem que ser avaliado por alguns instrumentos para a gente poder tomar uma conduta correta, né? De qualquer forma, se é pressão alta ou baixa, corre risco também, né? Com certeza. Suor frio e excessivo, diferente de suar por calor ou esforço físico. É muito comum quando você você tem uma urgência cardíaca, você transpirar frio, o teu corpo ele está dando um sinal assim, olha, eu centralizei o quente pro coração e as extremidades elas estão mais frias e tu vai transpirar, fazer uma sudorese fria, que é um sinal de alerta também, é importante. Agora, em relação à dor no peito, sim. Você tem a dor cardíaca, é uma dor no peito em aperto, tá? Que ela pode irradiar
para a mandíbula, ela pode irradiar principalmente para membro superior esquerdo, tá? Ela pode, quando acomete o coração, a parte inferior, ela pode ocorrer, irradiar para estômago. E muitos, até médicos, às vezes não se tocam. Estou com uma dor no estômago, estou com uma dor no estômago. O paciente chega com dor no estômago e não é feita uma investigação cardíaca. Faz um remedinho para o estômago, faz um Buscopan e tal. E às vezes perde o time de olhar para essa questão. Quando acomete a porção inferior do coração, é muito comum da queimação e uma dor em aperto no estômago. Olha isso. Olha só. E um eletrocardiograma, nesse momento, ele já vai apresentar alguma coisa? Aí apresenta alteração, é super importante que seja feito. Então, a pessoa começou a dar os sinais, alguns sinais de problema, vá ao pronto atendimento. É importante, porque lá vai ser feito os exames, a investigação. Vai colher enzimas cardíacas, vai fazer um eletro, tem que investigar. Uau. Certo. Náusea, indigestão ou vômito, está interligado a isso. É muito comum, porque a dor é extrema, tá? Então, o paciente costuma ter a sensação da náusea ou vai vomitar mesmo. E às vezes é um vômito sem ter o resto alimentar, porque geralmente não tem a ver com a alimentação. Então, se está longe alimentou há muito tempo, ele vai ser sem resto alimentar. É um vômito bem importante, com bastante volume. E o cansaço, né? Porque o coração não está bombeando da forma adequada. E você dá o cansaço, esse cansaço vai gerar o suor frio e essas coisas elas vão se retroalimentando. Todos esses sinais e sintomas, eles vão se retroalimentando. Atenção, tem mais alguma tela pra gente? Vamos ver, infarto. O que fazer então se estiver sozinho em casa? Dá para ter alguma noção de como esse corpo está reagindo. Então vamos lá, procurar um serviço de emergência, em primeiro lugar. Detectou alguns desses sinais, né? Ou forte, um desses sinais que a gente trouxe aqui. Isso. Então, já ir para o ideal, o paciente está sozinho, procura alguém, liga para alguém. Não tem ninguém, 192, não é isso? Tem que buscar ajuda. É urgente. É urgente. Geralmente, a dor é uma dor muito... Geralmente, porque tem pacientes que nem dor tem. Por exemplo, o diabético, ele infarta sem dor. É muito comum o diabético infartar sem dor. Então, ele tem vários sinais, mas a dor não vem. Mas quando o paciente tem dor, é uma dor que parece que, olha, eu vou morrer. É uma dor muito forte. Então, é uma dor em aperto muito forte. Então, procura alguém. Não achou ninguém? Muitas vezes ele não consegue ir sozinho procurar um serviço de emergência. Então, liga para o 192. Evitar fazer grandes esforços. Se ele for procurar sozinho, ele vai fazer um grande esforço. Exato. Porque caminhar já é um grande esforço nesse momento. Até, doutora, para a gente entender um pouco também, às vezes alguém que está em casa está pensando, e agora, como eu saber se vou para o hospital ou não, se é uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ou se é um infarto realmente, né? Tem como diferenciar um do outro, ou os sintomas são muito parecidos e independente já corre, como é que funciona? A síndrome de pânico, ela vem com uma sensação de morte iminente também. Né? O paciente, ele tem a noção de que vai morrer. Você vai conseguir fazer essa diferenciação certa de forma adequada somente num pronto atendimento. Certo. Só verificando a pressão, ele sendo acolhido, porque o acolhimento no paciente com pânico, ele já vai
ele já vai dar uma desacelerada. Acolher é muito importante, né? Então, você tem que saber como é que está essa pressão, você tem que medicar essa pressão. Se não tiver boa, se tiver baixa, você eleva as pernas, mas você só vai fazer isso tendo alguns equipamentos, né? Só vai saber disso com alguns equipamentos. Mas ali eu vejo evitar grandes esforços, então seria interessante procurar ajuda. Afrouxar a roupa, você tem que estar o mais solto possível, com uma camisa solta, uma calça que não te aperte, permanecer em local arejado. Se você puder abrir uma janela para entrar um vento, para você poder ter uma renovação de ar e respirar. O exercício de respiração é muito, muito importante. Por quê? Porque ele vai desacelerar teu organismo. Como eu falei antes, nosso sistema nervoso parasimpático, ele é muito reativo e ele nos acalma. Ele é muito reativo à respiração. Então, quando você está ou na síndrome de pânico ou tendo um infarto, se você fizer um exercício de respiração, se você respirar profundamente, pausado, você consegue fazer um controle melhor daquele teu sintoma. Mas tendo a dor muito importante, procure ajuda e se encaminhe para um atendimento. Há pessoas que, como dizem alguns, né, guardam doença. Tem alguns sintomas importantes, mas talvez por um temor de hospital, talvez por alguma dificuldade de procurar um pronto atendimento, em função de que em muitos lugares há que se conceber uma dificuldade para tal, mas muitas outras vezes pensando vai passar. Chega uma hora que não passa. Então, escuta o que está sendo dito, esse convite a refletir sobre a vida. Não sei fazer uma diferenciar se é uma crise de pânico ou uma questão do coração e que está me chamando para ter a atenção total. Vai de qualquer maneira, vai de todas as formas. Queda de pressão permanente ou pressão muito alta permanentemente, dificuldades outras, procura um médico o quanto antes, por favor. Eu já volto aqui com vocês, me dá uma licencinha para eu continuar esse meu apelo, Binal e doutora Ana Paula, para a gente pensar juntinho sobre o que é que está sendo favorável a mim para que eu cuide da saúde. Aqui nós estamos sendo favoráveis a você, ajudando você a pensar com seriedade sobre a vida. A gente não pode passar o resto da vida agora jogando a responsabilidade sobre outros. Ora é o trabalho, estão exigindo muito de mim, eu trabalho demais, eu tenho muito estresse em relação ao meu trabalho. E então a responsabilidade é da empresa, é do próprio trabalho, é dessa demanda toda sobre você. Mas e qual é a sua parte, sua responsabilidade? Outrora é a família que exige muito, outrora são as dores na bagagem que a gente carrega pela vida, outrora são os amigos que faltaram, as pessoas que te machucaram, que te feriram. O que a gente vai fazer agora? Inteligentemente, eu vou olhar o que está em minhas mãos para que eu possa promover a vida, de maneira que eu possa sobressair-me a tudo isso. A revista Máquina Humana é um convite à vida. A revista Máquina Humana é a oportunidade de você sentar e estudar sobre você, sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, como ele funciona, como ele é. Deus nos criou e nos deu inteligência para administrarmos a vida. Não sei se você já ouviu a expressão que somos mordomos de Deus. Deus nos conferiu riquezas, Deus nos conferiu a vida para nós agora, inteligentemente, administrarmos. Como é que você tem sido como administrador, como mordomo da sua vida? Sabe fazer? Tem posto em prática atitudes que promovam, repito, a vida? Vamos lá, então juntos, a Máquina Humana vai chegar à sua casa pelo correio. Você não precisa pagar por isso, é só ligar agora no 0 operadora 12 21 27 30 30, 31 21, melhor dizendo, 12 21 27 31 21. Vou repetir. 12 21 27 31 21. Prefere o WhatsApp? Prefere. Eu também prefiro. Manda uma mensagem agora pra gente dizendo a Máquina Humana. Máquina Humana no nosso WhatsApp 98244 4449, sendo que o nosso código de área é o 12 12
98244 4449. Agora, a máquina humana vai chegar na sua casa e você vai experimentar muito mais qualidade de vida, pondo em prática tudo que está aqui. É isso, tem gente que já entrou em contato aqui com a nossa equipe e aí já fez o pedido. Obrigado você que entrou em contato com a gente enquanto está rolando o programa aqui, já ligou ou mandou mensagem no WhatsApp. Legal, então agora é só esperar que a revista vai chegar aí na sua casa inteiramente gratuita, tá bom? E quem ainda não fez, aproveita que a gente vai para o intervalo agora e aí você não perde nada do que está rolando aqui no programa. Liga lá, faz a sua inscrição pessoal e pronto, só esperar chegar esse material na sua casa, tá bom? Vamos para o intervalo então? É rapidinho, daqui a pouco estamos de volta trazendo a sua interação também. Você que é anjo da esperança, tem noção de quantas vidas você tem abençoado? Quantas pessoas você tem levado o amor de Deus, a esperança, conselhos sobre saúde, sobre família, relacionamento e tantos outros? Acho que fica até difícil de a gente mensurar, né, a quantidade de pessoas que são alcançadas através da sua doação. Os Anjos da Esperança são pessoas que acreditam nesse ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação, TV, rádio, web, escola bíblica e tantos outros departamentos envolvidos aqui na Novo Tempo, que estão 24 horas por dia levando essa mensagem de esperança, de salvação. E essas pessoas acreditam nesse ministério da Novo Tempo e nos apoiam financeiramente. A Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Por isso que a gente chama carinhosamente cada doador de anjo da esperança. Na Bíblia, anjos, eles são mensageiros. E essas pessoas, junto com a gente, são mensageiros de esperança, ajudando a levar um pouquinho de esperança a cada dia para mais lares, mais corações e assim transformando mais vidas também, seja nos programas da tarde, da noite, da manhã, nas madrugadas, onde muitos relatos chegam para a gente, histórias impressionantes. E você, que é Anjo da Esperança, tem feito a sua doação? Você está levando essa mensagem para muitas pessoas. Mas, Abinal, é tão pouquinho que eu dou, eu consigo doar R$20 a cada mês e é realmente tudo isso que esses R$20 estão fazendo? Sim, tenha certeza, viu? Sabe por quê? A cada R$20 que você doa, a gente consegue produzir e enviar 4 revistas como essa que a gente está enviando hoje gratuitamente para tantas famílias. Agora imagina uma família de 4 pessoas, 3, 4 pessoas recebendo esse material. Elas são abençoadas e vão abençoar aqueles que estão à sua volta. Podem se tornar também anjos da esperança e abençoar outros. E a corrente do bem ela só vai crescendo, porque você tem investido tempo, recursos e principalmente oração nesse ministério que tem crescido cada vez mais. Milhões de pessoas, mais de 2,5 milhões de pessoas que têm estudado a Bíblia junto com a Novo Tempo, têm conhecido mais da esperança, do amor de Deus. E isso porque você sentiu o toque do Espírito Santo, ouviu Deus falando ao seu coração. Vai lá, se torne um anjo da esperança. E se você está ouvindo essa voz também e ainda não faz parte dessa corrente, você está esperando o quê? Vai dizer não para essa voz do Espírito Santo aí ao seu coração? Não vai, né? Então seja um anjo da esperança, entre em contato com a gente. O telefone já aparece aqui na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Marcou aí? 12 21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe e descubra ali quais são as formas que você pode fazer a sua doação, o que ficar mais prático, mais fácil para você. Pode ser débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito ou mesmo via Pix. E se quiser fazer a doação agora mesmo através do Pix, qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Você pode fazer. Chave Pix é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com e tenha certeza, se é pouquinho, se é bastante, vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque não é a Novo Tempo, é Deus que vai agindo através desses recursos que você vai enviando para a gente, tá bom? Então, vem com a gente ser anjo da esperança e fazer a diferença na vida de milhares e milhões de pessoas a cada dia, porque é só no céu que a gente vai entender melhor a proporção de tudo isso que você tem feito aí através das suas doações, tá bom? Perfeito, moço, perfeito. Vamos agora das interações que chegaram pra gente? Simbora. As perguntas para a doutora Ana Paula responder pra gente. Vamos lá.
A Antônia Marita, de Feira de Santana, Bahia, eu já estava assim, com a saúde afetada por conta do excesso de trabalho. Trabalho na área da saúde tinha 2 vínculos para manter um padrão de vida, porém não vivia. Sempre que iniciava uma jornada de 24 horas, tinha crise de choro, taquicardia, ansiedade e em um certo dia joguei tudo pro alto. Hoje ganho menos, porém tenho qualidade de vida. Meu maior prazer agora é cumprir minha jornada de 12 horas de trabalho e voltar para casa. Cadê aqueles aplausos? Parabéns, né? Ela escolheu viver de verdade, né, doutora? É importante, né? Você tem que fazer uma opção, às vezes difícil, né? Porque dinheiro também é importante, mas Deus provê. Verdade. Você tem que procurar qualidade de vida, às vezes baixar um pouquinho o nível de... ganhava X, mas aí você ficar doente não vai adiantar. Daqui a pouco você fica tão doente que não trabalha, né? Exato. E perde tudo aquilo. Então é importante você desacelerar e prezar pela qualidade de vida e prezar pela qualidade de tempo com quem precisa de você. Às vezes ter um filho, às vezes o marido. Você tem que ter um momento de relaxamento, um momento um final de semana tranquilo. É importante, é muito importante que a gente verifique essas coisas. É vital, na verdade. E ela trabalha na área de saúde, né, doutora? Como médica, sabe bem dizer como esse ambiente é estressante. É estressante. Lida com pessoas, lida entre a vida e a morte, lida com muita responsabilidade. Imagina você ter essa carga horária tão puxada, duplamente. Parabéns por sua escolha, né? Eu posso lembrar de Maria e Marta, quando Marta está trabalhando muito, é necessário, é importante, é vital também trabalhar do ponto de vista da utilidade, do servir, do amar, do cuidar, enfim, do entregar os dons que nós recebemos. Mas chega uma hora em que Maria se assenta aos pés de Jesus. Marta fica incomodada. Mas Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Tem a boa parte de você descansar para aquilo que é absolutamente necessário para você ter significado na vida. Deus abençoe você e sua escolha, viu? Vamos a mais uma interação agora da Simone de Brasília, Binal. Tá aí, ó. Passei por problemas diversos no meu trabalho antes de me aposentar. Não percebi que estava sofrendo de burnout e estresse, até que uma crise nervosa me levou à emergência médica. 2 anos aposentada, agradeço a ajuda de todas as áreas para manter a saúde integral. Tá aí. E eu fico pensando às vezes que a gente, não sei se é isso mais coisa do passado ou atual também, é trabalhar para juntar recursos para daí eu descansar, aí eu aproveitar a vida. Sendo que às vezes não dá nem tempo. A doença vem, um problema sério de saúde, aí tem que gastar o que não tem, não é mesmo? Sendo que a gente pode fazer uma boa ligação disso tudo, né? O trabalho, a família, claro, primeiro de tudo buscando a Deus, lógico, mas o equilíbrio de todas essas áreas para a gente poder ter uma vida mais tranquila também, né? E é isso que a doutora falou, é importantíssimo a gente pensar. Eu ganhava, exemplo, né? Ganhava 10 mil reais. Agora estou ganhando 5 mil reais. Ou a gente pode colocar, ganhava 5, estou ganhando 2, enfim. E querer manter o mesmo padrão não tem como, né? Então a gente se adequar às nossas realidades. Porque senão você vai ficar insatisfeito, vai chegar o boleto e você vai voltar para aquela coisa. E a gente tem que sair daquela correria. A gente tem que procurar a vida mais simples. Porque tem como fazer. Você tem que, assim, introjetar. Olha, eu preciso de qualidade, então, Deus, me mostra qual é o caminho. E Ele vai te dar qualidade dentro daquilo que você pode. Porque é perfeitamente possível. Claro, a gente precisa lidar com o fato de vivermos em um mundo onde se vê muito desnível social e que há pessoas que estão em sofrimento porque elas não têm
o básico. Então, esse é um tipo de necessidade. Então, você dizer para baixar, de ganhar um salário mínimo, para quanto, né? Então, nós não estamos fechando os olhos para essa realidade, não devamos fazê-lo. Afinal, também reconhecemos que há muitos ganhando tanto e tantos mais, ganhando tão pouco, por isso tanta miséria, por causa dessa distribuição egoísta ou indigna, maligna. Mas pensando do ponto de vista desse grupo de pessoas que pode ainda fazer uma escolha de viver mais simples. Gente, não é possível que a gente passe por alto que Jesus Cristo disse: olhe para o lírio dos campos, olha para as aves dos céus, elas se alimentam, sou eu quem as criou, sou eu quem as alimenta, sou eu quem as dá. Agora vocês vivem ansiosos, preocupados. E ele conclui dizendo algo assim que é difícil até de a gente engolir, mas é a realidade. Ele diz: isso é coisa dos pagãos. Os pagãos gastam a vida com medo de não existir o amanhã. Vocês não. Eu cuido de vocês. Isso precisa ser introjetado como evangelho na alma da gente, porque senão a gente vai ficar só contabilizando o número de mortos e quase que dizendo: não tem jeito, eu vou morrer de trabalhar, morrer de correr atrás do vento, como a Bíblia diz. Pense melhor sobre isso, ore melhor a respeito de como administrar a vida. Vamos a mais alguém por aqui? A Neuza Manzoli, Engenheiro Coelho, São Paulo. Boa tarde, minha irmã está afastada do trabalho por 10 dias. Ela é professora do ensino médio, ficou bem mal. Uau, que ambiente desafiador. Também, desafiador demais, porque ela não conta o que ela tem, né? Mas a gente pode imaginar o estresse e o quanto fica, o quanto um professor é puxado, é exigido, né? Porque cada dia mais violência, cada dia menos se paga um professor, que deveria ser a profissão melhor paga, Sim, né? é Todos verdade. nós precisamos de professores, todos nós passamos por professores, então deveria ser uma profissão melhor reconhecida. Você sabe que no Japão a única profissão que o imperador se reverencia é o professor. Então, é muito importante que a gente faça essa retomada, né? Porque o professor, ele tem uma carga horária absurda, ele não tem conforto algum, ele leva todo dia trabalho para casa. É verdade. E muitas vezes ele trabalha em mais de uma escola, tem professores que trabalham os 3 turnos para poder ter alguma dignidade. E isso é extremamente estressante. É extremamente ruim. Então, cuidar da parte mental do professor é muito importante, que ela fique bem, que ela se recupere. Olha, nós temos lei hoje, e é bem recente, de como as empresas, e isso engloba todos, a terem cuidado com a saúde mental do seu corpo de funcionários, enfim, das pessoas, dos servidores. É legal que se dê condições de esse ambiente ser mais favorável à vida também. Mas volto a dizer o que eu disse em outros momentos e não custa nada lembrar. Seja em que lugar for, profissão que seja, você precisa ter o seu tempo para além do seu trabalho. Uma hora de fazer um exercício, vamos repetir, de fazer um tempo seu com a atenção de que você precisa fazer o que é básico para se manter vivo. Dormir, comer, ter um tempo de respirar com atenção. Por favor, cuida disso. Por favor, abre mão de qualquer outra coisa se é a sua vida que está em risco. Deus nos concedeu vida e inteligência para nós manejarmos melhor. E isso significando dizer viver para a glória de Deus e não para a glória do trabalho, a glória de uma vida que é inglória quando a gente se perde nela. Tenha atenção, cuida de você. Hoje, toma essa decisão, por favor, tá bom? Vamos a mais uma questão, ainda dá tempo, diretora?
A Patrícia Sá, querida, tenho me sentido muito cansada sim. Sou costureira, amo muito o que faço, sou MEI e há cerca de 7 anos. E o fato de vivermos em um tempo muito instável, a nível de economia, tem mexido bastante com o meu emocional, que tem por consequência afetado meu físico. Sinto um cansaço extremo e até aceleração do coração. Já até pensei em voltar para o sistema CLT, mas peço ao Senhor que me ajude a cada dia e tenho seguido com fé. Tema importante esse. Patrícia, pensa bem, quando você era CLT, você tinha mais qualidade de vida do que você tem hoje? Ou você fugiu de ser CLT para ter o seu próprio negócio, pensando que seria diferente e entrou no mesmo sistema de lá? Porque às vezes não é, fica fugindo daqui para colar, né, doutora? Então você precisa ter ciência o que você está fazendo hoje, diferentemente do que fazias lá. E essa questão da vida econômica, de como nós estamos hoje instáveis e amedrontados, volto a dizer, ou nós somos crentes em crermos o que diz a palavra para tempos difíceis, ou nós estamos pensando do mesmo jeito que os que não conhecem a Deus vivem, dizendo que é na força do braço que está o seu sustento. Está em Deus ou em nós? É o que nós fazemos ou é o que Deus faz até mesmo enquanto a gente está dormindo? Pensa melhor sobre isso, viu? Beijo, querida. Doutora. Então, é muito difícil empreender no Brasil, né? É muito desafiador. Eu acredito que ela deve buscar um momento de relaxamento, um momento, como eu já falei, da respiração, uns exercícios de yoga. Não precisa pagar yoga, pode fazer, tem coisa grátis no YouTube. Busca no YouTube e vai lá, faz alguns exercícios. Como é aquela respiração, doutora? Aquela de 4x4? Você respira, você respira, vai inspirar 4, conta 4. Segura 4. Segura 4. Solta 4. Aí solta 4 e fica de pulmão vazio 4. Aí você vai contando assim, isso vai desacelerar. É muito importante que você realmente creia que as coisas vão melhorar. Exato. Porque vão. Se você crer, você vai ter vai haver um movimento da qualidade de vida. Que é um dos pilares, né? A confiança em Deus. Exato. É um dos pilares. A gente, porque o que te garante? O que garante a gente no dia a dia? Nada. Nada. A gente não sabe o próximo minuto. Não a gente sabe. Não sabe então palmo a gente à nossa frente. está por Deus. E estar por Deus já é o bastante. Puxa. E a gente não pode, assim, eu sei que dá medo, eu sei que dá angústia, dá ansiedade, mas a gente tem que procurar realmente os caminhos para que isso se modifique. Exato. E crer. Hoje, a única coisa que a gente pode falar é crer. E crer envolve ação. Se eu só creio intelectualmente, mas assento esse pensamento, porém isso não me leva a agir, então é aquilo que Tiago vai chamar de fé morta, porque não dá frutos. Se nós estamos nos vendo como pessoas de fé, nós vamos agir. Algo a você fazer agora, pedir a revista Máquina Humana. Mas, Daleide, qual o interesse de vocês tantas vezes nos pedirem ou nos convidarem a adquirir essa revista? Nós estamos aqui para promover saúde, promover vida, promover esperança, promover confiança, promover fé. Deus nos criou e nos muniu, nos deu ferramentas para nós inteligentemente trabalharmos com ela. Somos nós responsáveis por isso. Então, tem fé na vida? Tenha fé em Deus, o Criador da vida? Vamos então cuidar daquilo que Ele nos confiou. Pede a sua revista agora, vai chegar na sua casa, manda sua mensagem agora pelo telefone. Aliás, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Não precisa pagar, lembra disso, viu? Doutora, muito obrigada, viu, por sua participação. Deus abençoe muitíssimo. Essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar de Deus, né? E de saúde, poder orientar esse povo lindo. Obrigada, amada. Que bom. Obrigado, doutora.
E a gente falando aqui, né, ao longo do programa sobre o estresse, o cansaço, os problemas que isso acarreta na nossa saúde como um todo, especialmente no nosso coração também, né? A Bíblia traz o coração como o centro das emoções, né? Ela fala, especialmente quando menciona lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É fato que a gente vive em um ritmo muito acelerado. Você viu só? Hoje já é dia 30, estamos encerrando o mês de setembro de 2025. Parece que foi ontem que a gente estava já se abraçando, celebrando a virada de um ano e tudo passa tão rápido, né? E a gente começa a ficar mais ansioso ainda quando a gente vê que algumas coisas que a gente planejou, a gente não conseguiu cumprir, ou mesmo, né, a gente naquela luta por querer adquirir bens, por querer, enfim, coisas que estão até fora do nosso alcance, a gente quer trabalhar mais, quer conquistar mais, isso leva a um desgaste maior, tanto da saúde física quanto da emocional, e também a família acaba sofrendo com tudo isso também. E a gente, nessa busca incessante, a Darleide comentou vários momentos aqui sobre a nossa dependência de Deus. É total, é Deus, é a nossa dependência de Deus. E Mateus 11:28, verso muito conhecido de todos, onde diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso, está cansado, está sobrecarregado, o fardo está pesado demais, a carga, né, não está aguentando mais, entrega para Deus, porque a gente é cheio disso. Tentar fazer do nosso jeito, tentar levar até onde a gente conseguir, até onde não aguentar mais e depois entregar para Deus. Exemplo disso, às vezes a gente começa o dia sem buscar a presença de Deus e vai tentando. Ou mesmo até a gente pede ajuda de Deus e vai naquela correria e tal, tentando resolver uma coisa aqui, outra ali. E quando a gente vê que não tem saída, a gente vai lá e pede ajuda de Deus. Sendo que já no comecinho de tudo, é entregar nas mãos de Deus e confiar. Ter a certeza de que se a gente confiou nele, entregou nas mãos dele, calma, vai dar tudo certo. Por mais que não saia como a gente queria, mas que saia como ele quer para a nossa vida, que é sempre o melhor. Os planos dele são perfeitos e a gente deve entregar a nossa vida e os nossos planos nas mãos daquele que sim é perfeito, tá bom? Entrega, confia, descansa, vai dar tudo certo. Amém, é isso, grande verdade. Amores, vem aí o Vida e Saúde. Hoje a chefe vai ensinar a fazer macarrão. É um tipo de macarrão isso, natural, saudável, coisa Show. linda. Chefe Arlete. Beijo, meus amores, até amanhã. Valeu, gente. Tchau.